pequeno livro, ele reclamou. Bom, boa tarde. Obrigado pelo convite, mas sempre feliz assim vale a pena todo o esforço de viajar até Ribeirão, longe para mundo, assim, mas vale a pena, porque eu prezo muito o evento, então valeu a pena todo esse esforço. Bom, parecendo, como é que fala? Jerry Lewis, né? Todas as coisas. Vamos lá. Então, o que eu vou falar hoje é economia do intervencionismo. Não vou inventar nenhuma roda, né? Vou falar de coisas óbvias, mas importantes, que são ignoradas quando a gente aprende economia. Né? Bom, então, um roteiro. Primeiro eu vou introduzir a questão, vou falar sobre tratar o intervencionismo como um sistema econômico, se livrar do framework marxista, que tem capitalismo e socialismo, e entender o intervencionismo como um sistema econômico. Depois nós vamos tratar um pouquinho como que a gente ensina nas aulas qual é o tratamento, a razão de ser das intervenções segundo a microeconomia. Tá? Então, o que a gente ensina nos cursos de teoria econômica. Depois, nós vamos falar sobre a perspectiva austríaca disso. Né? Como que a gente faz uma análise, a gente pode dizer, naturalizada da intervenção. Eu não vou olhar o Estado como que ele deveria ser ou poderia ser quando eu estiver no governo, não os outros. Né? E sim uma análise de como o governo é. Uma análise positiva, não normativa do governo, desencarnada, não? Com pessoas de carne e osso ocupando os espaços governamentais. E depois nós vamos ver como é que certos autores austríacos, por fim, desenvolveram uma teoria sobre, uma explicação sobre ciclos de crescimento e diminuição do Estado, como que o Estado tende a crescer, esse crescimento é sucedido por contrações do Estado. Então, primeira, essa discussão geral, então, sobre sistemas econômicos comparados. Era uma matéria do tempo do Onça, né, que tinha as discussões de socialismo contra capitalismo. E derivado do jeito de pensar marxista. Então, a gente acaba olhando o mundo real sobre essa ótica. Daí isso induz a um vício. Qual é o vício? É comparar teoria com prática, mas fazer comparações cruzadas. Porque em qualquer comparação cruzada, a teoria do socialismo com a prática do socialismo, ou a teoria do capitalismo com a prática do capitalismo, sempre o que acontece? A realidade perde da teoria. Né? A teoria sempre é bom. Né? Então eu vou comparar o mundo real com o modelo, é uma coisa meio inconveniente, de comparar a teoria com a teoria, a prática com a prática, ou a teoria com a prática. Né? Fazer comparações cruzadas geram coisas que um truque retórico barato. Né? Imagina o seguinte, que eu coloquei ali, se eu tenho um governo, se uma política governamental dá certo, se atribui àquele governo, é obra de Maluf. Né? Mas se o negócio dá errado, aquela própria intervenção anterior, você esquece qual é a origem daquela causa do problema e se atribui ao sistema econômico, ao capitalismo em si, por exemplo. Só que o que a gente quer é alterar isso, né? Olhar a realidade como um sistema próprio, que não é nem o capitalismo, nem o socialismo como tipos puros. Primeiro, porque falar desses termos pressupõe uma teoria de como funciona o mundo marxista, né? Que existe algo como um sistema econômico que é um modo de produção capitalista. Bom, só que com a Revolução Marginalista, a teoria econômica evoluiu. A gente não tem mais a economia como a ciência da produção. Eu tenho a ciência da alocação. Então eu tenho que falar de modos de alocação, não de modos de produção. Então o que eu estou convidando os senhores é a gente retomar a visão de mundo do Adam Smith, esquecer Marx. E em Adam Smith, o que nós tínhamos? Nós tínhamos a comparação de um mundo mais liberal com um mundo mais intervencionista. Então eu tinha uma perspectiva teórica de olhar o Estado como ele é. No século XX nós temos algumas abordagens heterodoxas. A escola da escolha pública, a escola austríaca, que olha o Estado como ele é. Então, mas ele mexe, a gente olha esses autores e fala, existem precursores dessas teorias no século XVIII e XIX. Então você vai nos primeiros autores, não o que eles estão fazendo. O que eles estão fazendo é explicar a teoria do rent-seeking. Porque eles olhavam a política de forma não romântica.
neorromântica no sentido de olhar o Estado como ele é, não como ele deveria ser. Agora, não tem mais o slide, eu esqueci tudo que eu ia falar, vou ter que falar mal do governo. Então, deu tela azul. Bom, pode. O pendrive está no meu bolso. Se tiver um outro micro, for mais rápido. Então, eu tenho problema de memória, vamos ver se eu lembro das coisas que eu falar. Bom, então o que nós estamos falando é que eu preciso olhar a realidade econômica como a gente olhava os economistas do século XIX. Tá? Então eu estou escrevendo uma tese justamente sobre economistas franceses do século XIX. E tudo que a gente vê, o que esses autores estão escrevendo, lembra muito que o James Buchanan, que é o economista do século XX, tende a tratar a teoria econômica, como os autores austríacos também. Então nós vamos analisar Turgot. Turgot é um economista, um dos primeiros economistas. O que ele faz é justamente isso, olhar o Estado de forma naturalizada, não sob um ponto de vista idealizado. Tá, aqui o pendrive. Não, poesias eróticas completas, não é isso. É o artigo lá. Economia do intervencionismo. Esse é o pendrive? Bom, não sei, espera o slide, ou vai falando? Tá, então, nós estávamos falando no seguinte, sobre a herança do pensamento marxista, eu tenho a ideia de olhar o mundo como capitalismo, não como o intervencionismo. Eu estava convidando os senhores a gente voltar para Adam Smith, eu tenho uma análise da realidade como mais intervenção ou menos intervenção. É outra categorização. Porque eu tenho a ideia... Mas qual é o termo do Adam Smith? O que ele usava para se referir a uma economia intervencionista? Ele comparava um sistema de liberdades naturais, por um lado, e o que se chamava de mercantilismo, por outro lado, que é a ideia de aliança entre firmas grandes e políticos. Os políticos dão privilégios para as firmas e as firmas dão comungam dos lucros com os políticos. Então, você está descrevendo Friboi, Eike Batista, etc., mas é a essência do discurso do Turgot, é a essência do discurso do Jean-Baptiste Say, é a essência do discurso de todo economista do começo do século XIX. Tá? Então, tratar aquela realidade como um sistema intervencionista. Daí veio o marxismo e a gente tem essa ideia de, bom, o mercantilismo é só uma fase transitória do capitalismo, eu não preciso dar muita bola daquilo. Então, qual é o resultado que a gente tem daquilo? Eu tenho a ideia que a análise das intervenções
ela tem algo parecido com o que a gente chamava no século XIX uma visão de mundo historicista. Ela não é sujeita a regularidades. Tá? Então eu tenho que olhar as intervenções caso a caso. Não existe um padrão naquilo, um padrão empírico, um padrão teórico. Então eu vou olhar, que nem a economia do século XIX dizia, bom, não existem leis da economia geral, eu tenho que olhar a evolução histórica da sociedade. No que se refere ao funcionamento do Estado, é assim que funciona. Você vai num departamento de economia qualquer do Brasil, você tem uma solução em uma área qualquer, área X da economia. Então você desenha uma intervenção para aquele setor e não modela como funciona o setor público. Você não leva em conta que o setor público é feito de pessoas de carne e osso. Né? Então, se acontecer algo como corrupção, um desvio, ou algo dar errado, não é como exatamente a gente imaginou no planejamento, você trata aquilo como se fosse um evento. Paciência, deu errado. Como se fosse uma contingência, algo que aconteceu. Né? Não, mas a gente precisa olhar. Não, eu tenho que olhar se não existe uma regularidade. Será que sempre acontece a mesma coisa? Por que ele tem sempre o azar daquilo sempre acontecer daquele jeito? Então, a gente tem que olhar como que funciona o Estado, modelando o seu funcionamento. Afinal, não é isso que a gente faz em micro, a gente supõe agentes autointeressados nas firmas. Firmas maximizam lucro. Firmas maximizam lucros e consumidores maximizam utilidade. E o Estado? O Estado é uma entidade fictícia, que vai maximizar o bem-estar da sociedade. Mas eu não vou colocar a hipótese de que os agentes também são autointeressados. Então eu tenho uma espécie de visão de médico e do monstro. Né? Eu sou um funza. Então eu estou aqui, eu tenho uma auréola, eu estou preocupado com o bem-estar da sociedade. Mas se eu vou no restaurante, compro uma refeição, eu sou um indivíduo autointeressado que maximiza a minha própria utilidade. Tá? Então, eu, médico e monstro. Lá eu sou malvado, aqui eu sou bonzinho. Então, o que faz a teoria econômica da escola da escolha pública? Ela supõe que as pessoas são a mesma mistura de malvadeza e bondade em qualquer esfera, na esfera pública e na esfera privada. Então, é uma questão de modificar a microeconomia para colocar pessoas de carne e osso no sistema econômico, no sistema político. Então nós vamos supor que políticos gostam de poder. Pode ser meio escandalosa, né? Político gosta de poder. Podemos usar? Sim. Pendrive com slide. A vida é muito curta para tirar o slide, ou tirar o pendrive de forma segura. É uma filosofia hindu contemporânea. Tá? Bom, então é um arquivo chamado intervencionismo. E eu passo no flash. É isso? Tá, então eu parei aqui, eu estava dizendo que a gente tem uma tendência a adotar uma abordagem que é quase historicista. Né? Ela não tenta identificar regularidades. A partir do momento que eu suponho que o agente no setor público também é autointeressado, eu posso estudar a economia da corrupção. Então eu não posso mais modelar, por exemplo, uma certa intervenção sem levar em conta que eu tenho políticos que gostam de poder e funcionários que gostam de renda também. Então eu não posso me surpreender com o resultado, ops, deu errado. Né? Então, mas o que a gente tem é um tratamento que é exatamente esse, eu tenho que olhar caso a caso, né? Porque eu me recuso a tratar aquilo de forma coerente com o que eu trato as intervenções nos demais setores da economia. Né? Bom, então o que a gente fala é a ideia de naturalizar a análise econômica do Estado. Tá, então eu tenho que... Estou usando dois agora. Então olhar sob um ponto de vista positivo, não como uma reflexão dos meus desejos, né? Como se o Estado fosse uma coisa que em potencial reflete o que eu faria se eu estivesse lá com a minha bondade. Eu tenho que olhar aquilo como algo inserido dentro de um sistema econômico
que tem suas lógicas próprias, seus incentivos próprios. Daí nós vamos explorar um pouquinho como que alguns economistas austríacos trabalharam esse tipo de coisa. Vamos analisar as intervenções em termos de achar algum padrão, alguma regularidade naquilo. Daí essa tradição austríaca recupera, como eu disse, a teoria econômica antiga, que eu vou comparar o que Smith chama de sistema de liberdades naturais com o mercantilismo, que é um nome antigo para se referir ao sistema intervencionista. Então, esse aqui é o conjunto de autores que eu estava mencionando, são autores franceses que fazem esse tipo de análise. Por exemplo, lendo esse Tracy, que é um conde, ele está dizendo assim: se eu tiver financiamento estatal a partir de títulos públicos, que não é via impostos, o que ele estava prevendo é que, bom, eu vou ter uma má alocação de capital, eu vou ter alocação de recursos para guerras, eu vou ter alocação de recursos para projetos megalomaníacos. Ele não estava falando, eu vou construir estádios de futebol, né? Mas a única diferença do que ele escreveu, o que a gente vê na realidade, é essa, né? Ele está dizendo de outros elefantes brancos que a gente construía na França no século XIX, pelo fato que eu tenho um Estado que tem uma verba a mais e não tem um sistema de controles institucionais para controlar o que você faz com aquela verba. Mas a análise que ele faz econômica não é diferente de uma análise que qualquer um de nós fazemos, como vemos uma má alocação de recursos. Então, um dos resultados que ele vê, se eu tiver, então, expansão de crédito, eu vou ter má alocação de capital. Isso Hayek vai recuperar no século XX, vai fazer uma teoria de ciclos sobre má alocação de capital devido à expansão de crédito. Mas a gente pegar aqui, então, na época da Revolução Francesa, as pessoas investigando qual é o conjunto de instituições modernas adequadas para uma sociedade pós-antigo regime, ele estava pensando justamente nesse tipo. Dada a natureza humana, o termo usado na época, dada a natureza humana, a tendência vai ser que eu vou ter má alocação de recursos se eu tiver essa expansão de financiamento do Estado através de títulos públicos. Tá? Então, não é de surpreender que, se a gente analisar esses autores, a gente vai ver uma análise extremamente moderna sobre o que acontece. O exemplo que eu dei, ler o texto, eu estava lendo na semana passada o texto desse autor, parece que o sujeito está descrevendo o que aconteceu no mercado de carne no Brasil, está descrevendo o que aconteceu com o mercado de construção civil no Brasil. Não tem diferença alguma. Mas esses autores foram autores que, ao longo do século XIX e progressivamente no século XX, essa análise foi uma análise ideológica, não uma análise científica. É uma análise caso a caso. Bom, o que a gente faz no livro-texto? O que a gente faz nos cursos de microeconomia? A gente analisa qual é o papel do Estado, qual é o papel dos mercados, usando o critério alocativo paretiano. Então eu vou olhar, eu tenho um equilíbrio sobre competição, sobre monopólio. Então, se eu tiver os pressupostos de competição perfeita, eu vou ter uma alocação de recursos eficiente. Para quem não é aluno de economia ou está no primeiro ano ainda, né? Então é como se fosse um quebra-cabeça, eu preciso juntar as partes. Se eu tenho o que você quer e vice-versa, né? O mercado é bom se a gente se encontra. Estou vendendo um apartamento, você está comprando, a gente nunca ouviu falar um do outro, é como se fosse uma energia potencial que não se realiza, um ganho de troca que as pessoas não se encontram. O mercado funciona quando eu faço esses casamentos, quando eu faço compradores e vendedores se encontrarem. Bom, então esse é o critério básico para a gente analisar se uma intervenção do Estado é necessário ou não. Eu tenho que olhar as instituições presentes, são tais que há uma tendência das pessoas se encontrarem ou não. O mercado funciona. Ou quando é não, então o Estado iria lá e alteraria as condições para que esses compradores e vendedores se encontrem. Mas o que a gente faz no livro-texto pega o Vale. Então você descreve quando que eu consigo alocar recursos de forma eficiente, mais ou menos 1/3 do livro. Daí a gente vê, no mundo real, essas coisas, essas condições nunca ocorrem. Conhecimento perfeito, produto homogêneo, as várias condições para que aquilo de fato ocorra, mas elas nunca ocorrem. Então o que a gente faz? Bom, já que elas não ocorrem,
Então, sempre eu tenho falhas de mercado. A gente vai lá e intervir no mercado para corrigir aquelas falhas. Bom, essa é a historinha que a gente conta, e acaba o livro por aí. Okay? O Estado ele vai intervir quando o mercado para de funcionar. Mas George Stigler, o economista de Chicago, vê, bom, se eu analisar as intervenções, os mercados que menos funcionam, o governo tende a não mexer. E os governos que mais, eu teria achar que eles funcionam, são os mais pesadamente regulados. Empiricamente falando, não tem uma relação entre a intervenção e a justificativa oficial para nós intervirmos nos mercados. Então ele vai buscar alternativas para explicar por que existem essas intervenções no Estado. Então, ao buscar essa alternativa, a gente vai quebrar esse defeito metodológico. Esse defeito metodológico que começar de trás para frente aqui, é a ideia do falácia do nirvana. Tá, isso aqui, esse termo é de um outro economista, agora da Califórnia, chamado Demsetz. Né? Esse autor ele diz, a falácia do nirvana que vicia a análise do economista moderno é sempre comparar aquela coisa que eu falei no primeiro slide. Eu vou comparar o modelo com a realidade e nunca fazer uma comparação institucional de duas coisas possíveis. Por exemplo, vamos regular o mercado desse jeito A ou do jeito B. Quem desempenha melhor? De repente, nenhum deles é eficiente. Um tem 10% de eficiência e o outro é 20% de eficiência. Então, uma análise adequada diria que o segundo é melhor do que o primeiro. Mas o que é totalmente inadequado? Falar, olha, 20% de eficiência. É muito ruim. Então, eu estou comparando o mundo real com o ideal, que seria o 100%. Tá certo? Tá? Então, virtualmente, não tem nenhuma situação no qual eu acharia que eu deveria deixar o mercado funcionar livremente. Porque ele nunca vai chegar perto das condições ideais. Então, em vez de partir do ótimo de Pareto, o que nós estamos sugerindo, você tem que partir do péssimo de Pareto. Imagina que você tem empresários estúpidos, imagina que você tem burocratas estúpidos e políticos estúpidos. A questão é, então estou jogando fora a hipótese de conhecimento perfeito. Todo mundo é burro e ignorante. Tá? Então a questão é a seguinte, as pessoas vão fazer bobeiras, bobagens. Mas a questão é, qual é as instituições que geram maior processo de aprendizado? Quando que os compradores e vendedores vão se encontrar? Talvez, sobre empresários estúpidos, eu consiga juntar 30%, realizar 30% daquela energia de trocas. E se eu tiver um mercado regulado, eu atinja 30% daquela energia de trocas. Então isso é uma análise institucional comparável, que claramente é feito. Essa é a essência da economia clássica do século XIX, e hoje em dia a gente tem o vício da falácia do nirvana. Você precisa dar nome, né? O pai desse vício chama Arrow, Kenneth Arrow. Então, Demsetz está criticando Arrow. Hoje em dia, quem assumiu o bastão é Joseph Stiglitz, né? De comparar sempre o mundo real em termos de um modelo irrealizável. Né? Na hora que eu vou intervir, bastam duas elasticidades. Mas na hora que eu vou explicar como que o mercado sozinho agiria, eu tenho que falar que tem 1 milhão de elasticidades. Então lá não funcionaria o mercado. Mas na hora de regular, existem falhas de mercado, mas não existem falhas de Stiglitz. Tá? Basta colocar o cara lá num organismo público associado à ONU que ele resolve o problema. Não é à toa que ele vira piada nesses organismos institucionais. Né? Tá? Então, é a ideia básica do Hayek sobre a pretensão do conhecimento. Por isso que eu disse, tem que usar a hipótese de todo mundo é ignorante. Não é a hipótese que eu tenho um sujeito esperto e um sujeito ignorante. Ou um sujeito bonzinho e um sujeito marvado. Tá? Então a gente tem essas duas dimensões para a gente estudar a falha de governo, não só falha de mercado. Tá? Então, subindo aqui no meu esquema, não estou fazendo de trás para frente. Tá? Eu tenho dois tipos de fontes de falha de governo. O que faz a teoria de public choice, escolha pública? Supõe que os reguladores não são tão bonzinhos como a gente está supondo. Então, se eu suponho que as pessoas são auto-interessadas, vamos supor também que os burocratas são auto-interessados. Então a gente modifica toda a teoria econômica para dar conta de funcionários vendendo privilégios e de firmas comprando privilégios. Em vez de competir no mercado de bens, vamos competir no mercado político. Eu consigo um privilégio. Tá?
Tá? Então, vamos jogar fora a hipótese que os agentes públicos não são autointeressados. Vamos supor que sim, eles são autointeressados. Então esse é o tipo de crítica que a escola da escolha pública faz, então que vai ser uma fonte grande de falhas de governo. Tá? Mas o que eu estou propondo é o seguinte, a gente tem que comparar falha de governo com falha de mercado. Isso por algum motivo é chamado de ideologia, mas comparar o mundo real de uma alocação eficiente com falhas de mercado é tido como ciência. Entende? Esse é o jeito de pensar da época. O que ele está desafiando é isso. Não, a análise científica envolve comparar numa balança as duas coisas. Embora nominalmente a gente aceita isso, em 99,9% dos papers, das discussões, dos artigos de jornal, a gente adota essa assimetria. A gente compara o desempenho do mercado com o ideal e não o desempenho do mercado e o desempenho da regulação com seus respectivos ideais. Tá? Então, uma das fontes de falha de mercado, de falha de governo, melhor dizendo, que ainda assim pode ser inferior à falha de mercado, ou superior, vai saber. O que eu estou propondo é que a gente compare os dois. Então, uma das fontes da falha de governo vai ser supor que as pessoas não são tão boazinhas assim. Então, a gente tem que fazer análise de robustez institucional. Suponha que o sujeito é um canalha. Põe lá o pior dos políticos possíveis. As instituições sobrevivem a esse cara? Então, uma boa análise de se as instituições são robustas à invasão de um mutante não desinteressado. Se uma sociedade depende de anjos para funcionar, é utopia. Então, vamos pôr um demônio no meio e ver o que acontece. Tá? Então, a frase do Adam Smith, não é da bondade do padeiro, do cervejeiro que eu espero a minha refeição, eu apelo ao alto interesse deles. Tá? Então, eu estou dizendo, se eu colocar um sujeito ali que não é um anjo, será que as instituições conduzem esse indivíduo para fazer algo bom ou fazer algo ruim? Sob monopólio, ele vai fazer algo ruim, ele vai explorar as outras pessoas. Sob condições impessoais, eu tenho regras que conduzem a competição. E é o mesmo indivíduo, e eu supus que ele é malvado. Se eu supor que ele é bonzinho, não tem problema, qualquer utopia funciona. Né? Qualquer utopia funciona, isso nos leva, então, subindo mais um degrau nesse esquema, não. Né? Mesmo se eu tiver anjos na sociedade, ainda assim podem existir falhas de governo. E as falhas de governo da segunda natureza são as coisas enfatizadas pelos autores austríacos. Vamos supor que eles sejam anjos, mas que eles não sejam tão espertos assim como Stiglitz acha que ele é. Né? Tá? Então, é a ideia do Hayek de supor que nós temos que distinguir, distinguir entre o conhecimento abstrato do economista e o conhecimento prático dos agentes. O problema econômico não é alocar recursos dados a fins alternativos. Isso é para quem não leu Lionel Robbins direitinho. Se leu na Lionel Robbins direitinho, a ideia é os fundamentos da economia se alteram o tempo todo. O que as pessoas querem da vida muda o tempo todo. As pessoas nascem, morrem, mudam de preferência, são influenciadas. As tecnologias mudam. Os recursos mudam o tempo todo. Então, o problema econômico é um problema de adaptação. Não existe a função de produção de fazer um piano. Isso muda o tempo todo, mas cada lugar tem uma madeira diferente. Então, cada agente tem conhecimento sobre as condições locais. Quais são as madeiras que existem na minha vizinhança. E esse treco muda o tempo inteiro. Então, nunca vou atingir uma alocação de recursos que ela é eficiente. Estou interessado em gerar um sistema no qual há aprendizado. As pessoas descubram quais são as alternativas. Então, em outros termos, saber quais são os meios e quais são os fins faz parte da brincadeira. Uma teoria sobre o que faz a competição, o que fazem mercados competitivos, não é alocar recursos escassos dados a fins alternativos conhecidos, mas sim, Hayek coloca o mercado, a grande vantagem do mercado, como um mecanismo de descoberta. É um mecanismo de criação, não só de descoberta, de criação e de descoberta das alternativas, que não existiriam se não houvessem a liberdade, se não houvesse a liberdade para se tentar fazer essas coisas diferentes. Então o modelo é simplesmente um modelo popperiano. Né? Da mesma forma que a ciência ela progride quando eu tenho liberdade e pessoas olhando sob um ponto de vista diferente aumentam a chance de se perceber um erro. Da mesma forma que na natureza eu tenho que ter multiplicidade de tentativas,
organismos fazendo coisas diferentes, de um lado, e do outro lado eu tenho um mecanismo descentralizado de correção de erros. Eu tenho seleção natural na biologia, eu tenho crítica na ciência, eu tenho mecanismo de lucros e prejuízos dos mercados. Tá? Então, o que fazem os austríacos é fazer a economia do falibilismo, o conhecimento dos agentes. Os agentes não sabem quais são as melhores formas de... O economista clássico do século XIX defendia competição como livre entrada. A essência da competição é só isso. Eu não sei qual é o jeito mais barato de transportar. Então tem que ter liberdade para alguém chegar e falar, ó, eu faço melhor do que você. Competição não se reduza ao preço, é igual ao custo de produzir na margem uma coisa que eu já sei o que é. Tá certo? Tá, então são as duas fontes de falha de governo. Eu tenho uma pretensão do conhecimento, que eu acho que eu sei como fazer as coisas, e as coisas são diferentes daquilo que o modelo supõe. Então, tem uma passagem, outra do Adam Smith, que diz: o planejador central funciona como o enxadrista, que vai mexer no tabuleiro, só que no tabuleiro do mundo real, da sociedade humana, ele é mais complexo. O que acontece se o cavalo não andar em L, se ele andar na diagonal? Ou força o cavalo a andar na diagonal com uma chicotada, né? Então, caráter inerentemente totalitário do planejamento central, ou eu abandono o meu plano, eu faço assim no tabuleiro. Ou abandono o plano, ou faço um derramamento de sangue. Tá? O que ia acontecer com o socialismo está lá previsto direitinho nessa passagem de Adam Smith. Né? Então, Hayek elabora esse tipo de falha de governo. É derivado da pretensão do conhecimento que bloqueia o processo de aprendizado por tentativa e erro. Tá? Bom, então o que a gente propõe, lendo de novo de trás para frente, é olhar uma comparação de falhas de mercado com falhas de governo, levando em conta a ênfase que o problema econômico não é um problema de otimalidade, mas sim um problema de adaptação. E isso leva a uma análise de comparação, numa segunda análise, institucional. Quais são as instituições que levam a um desenvolvimento de um processo de aprendizado? Tá? E quais são as instituições que bloqueiam um processo empresarial? Essa é a análise de comparação institucional sugerida aqui pelos autores que nós estamos analisando. Essas análises são complementares. Né? Se a gente for lá para George Mason, nos Estados Unidos, é uma mistura de James Buchanan com Hayek. Né? Então, uma abordagem que com mistura de coisas institucionais, com coisas com Williamson, com North, etc. Tem que olhar quais são as instituições, tudo complementar, que resolvem o problema da descoberta empresarial. Então mistura a veia austríaca com a veia de public choice, porque tem pessoas ganhando dinheiro com esse bloqueio da atividade empresarial. Então, o que se está recuperando em última análise é aqueles autores franceses que eu citei no começo. Era a economia, a boa e velha economia do século XIX. Pena que a teoria do valor era errônea. Bom, então vamos tratar... o que os autores austríacos falam da intervenção, né? Precisamente. Então, em 1929, o Mises escreveu um livrinho chamado Uma Crítica ao Intervencionismo. Então aqui eu vou passar mais rápido, só descrevendo como que ele analisa o intervencionismo. Então ele fala, bom, ele trata de dois casos: uma restrição de produção, uma proibição de comércio, e uma intervenção no sistema de preços, excluindo coisas como, sei lá, uma empresa pública funcionando dentro do mercado, tá? Então coisas desse tipo. Então é uma análise, primeiro, que ela é muito limitada, ela se restringe a controle de preços e restrições de comércio. O autor, que foi aluno do Mises, amplia, ele faz primeiro uma categorização, define intervenção como a dicotomia entre ação voluntária contra ação coercitiva. A versão do Mises era: o empresário é levado a alocar recursos de uma maneira que ele não seria, caso ele não... É a mesma coisa. Bom, ele fala de três tipos de intervenção: uma intervenção no teu comportamento, né? Você não pode, por exemplo, comer sal, né? Você tem que pendurar o sal na mesa, né? Lembra que negócio em Minas Gerais? Bom, eu tenho uma intervenção binária, né? Eu faço uma relação entre
dois indivíduos, eu posso regular a troca entre terceiros. Tá? Então ele faz essa categorização. Bom, mas aqui é só uma categorização. O que esses dois autores falam sobre, qual é a abordagem que eles têm sobre como funciona um processo de intervenção? Tá? Ou qual é a lógica do intervencionismo? É o que eu gosto de chamar de lei de Sé do intervencionismo. A ideia de que falhas de governo geram sua própria demanda. Para brincar com a ideia de lei de Sé. Isso diz o seguinte: a gente tem que olhar um processo intervencionista, não uma intervenção isolada. Ou, em outros termos, eu gosto de olhar, esses autores olham uma teoria do desequilíbrio geral. Qual é o impacto de uma intervenção em todos os outros mercados da economia? E como que isso se transforma num filme? Qual é a falácia básica? A falácia básica é se vê um problema. Você vê um problema, então tem que ter uma solução. Não, a gente tem que investigar qual é a causa do problema. Então esses autores mostram como que a causa do problema está associada com tentativas de curar o mesmo tipo de problema, ou o problema anterior. Então eles vão descrever o que a gente faz em curso de introdução à economia. A gente põe oferta, demanda e controle de preço. O controle de preço não funciona, etc. O que o Mises faz, o que eu brinquei, que é a ideia de desequilíbrio geral, ele vai mostrando todo um processo, como que uma intervenção ela fracassa. Mas esse fracasso, ele gera demanda por mais intervenções. E isso vira uma bola de neve, que eu tenho o mesmo dilema do xadrez do Adam Smith. Ou abandono o controle daquilo, ou controlo cada vez mais aspectos daquele processo, e aquilo cresce numa bola de neve. Vai ser a base de um ciclo de intervenção. Então, nesse livro de 1929, eu tenho mais ou menos esse o resumo do livro. Aqui eu brinquei com Marx, de novo, ele analisa as contradições internas do estatismo, ou do sistema intervencionista. Bom, então o que acontece, olhando passo a passo? Eu faço uma intervenção que o tiro sai pela culatra. O Hayek define a economia como a ciência que estuda as consequências não intencionais da ação humana. Eu controlo o preço e aumenta a escassez do recurso. Então isso falta leite para as criancinhas. Eu controlo o preço do leite, diminui a produção de leite. Então eu pioro o problema. Se eu pioro o problema, então vamos continuar a tentar intervir naquilo para resolver. Mas o grande problema é que as pessoas olham a partir do momento, não olham a sequência. Então, se eu olhar a sequência, a gente vê que aquelas falhas de governo anterior são interpretadas como falhas de mercado. Então, isso convida, então, a lei de Sé do intervencionismo, eu vou, então, gerar mais intervenções. Isso vai gerar, então, um acúmulo de processo. Então, eu vou, por exemplo, ordenar que se libere os estoques. 10 minutos já. Nossa, toda essa bagunça fez eu atrasar para caramba. Então vamos ser rápido. Está aqui o exemplo. Então eu vou controlar preço, então depois tem que ter uma ordem liberando o estoque, depois tem que fazer uma pesquisa e controlar as pessoas não mentindo sobre quanto que elas têm daquela quantidade de grão dentro daquele estoque. Daí eu estabeleço um racionamento. Depois eu vou investigar por quê. As pessoas são malvadas? Eu vejo, não, elas não teriam prejuízo. Então daí eu tenho que controlar o preço dos insumos. Os insumos que eu uso para produzir leite que estão muito caros. Então eu tenho que estender o controle de preços para os insumos. E assim por diante, eu tenho então um espalhamento daquele conjunto de intervenções. Então, o dilema básico do autor, ele fala, eu tenho esses ciclos, então eu tenho que intervir cada vez mais e chego num sistema no limite de planejamento central, ou eu desregulo e chego num sistema mais próximo da liberdade. Então, bom, mas isso não basta para a gente estabelecer uma lógica de que o sistema intervencionista ele seria cíclico. O autor, ele é um racionalista, então ele vem, bom, se esse sistema não é coerente, ele sofre de contradições internas, ele vai morrer. Porque as pessoas vão entender, a educação econômica, no longo prazo, a razão funciona. A gente mostra que controle de preços não funciona. Mas existe um livro, não citei aqui, que chama 40 séculos de controle de preços e salário. Você pega lá a sociedade, desde o Código de Hammurabi, até passando pelo Zé Sarney, passando pelo Diocleciano, eu sempre tenho a mesma historinha.
como controles de preços geram a mesma lógica de desencadeamento de uma intervenção, levando a uma pior do que a outra. Bom, então, que nem Marx disse que o capitalismo ia acabar, e errou, né? Nunca chega o tal do fim do capitalismo, Mises prevê que o intervencionismo vai acabar, e também nunca chega o fim do intervencionismo. Então a gente precisa investigar por que é tão tenaz assim o intervencionismo. Se ele é instável, você tem uma intervenção, ela não funciona e ela é estendida para novas aplicações, e isso gera empobrecimento, então por que não abandona o sistema intervencionista? Então o que autores mais modernos vão fazer é tratar o intervencionismo como um sistema econômico mesmo natural, fruto de uma ordem espontânea. Existe uma lógica de funcionamento do sistema econômico. Né? E quem melhor desenvolve isso é um economista japonês, americano na verdade, que chama a dinâmica da economia mista. Né? Ele faz um modelo de crescimento e diminuição do Estado baseado no trabalho pioneiro do Mises. O que ele faz também é estender a análise do Estado meramente regulador para um Estado de bem-estar social. Né? E usa, no lugar de olhar apenas um equilíbrio estático e a eficiência paretiana dele, ele usa o framework austríaco, que vai olhar a ideia em termos de processos de aprendizado, se gera um bloqueio ou um fomento à atividade empresarial. Né? Então eu vou pegar o problema locativo no sentido de um processo de mercado. Então, de atividade empresarial em instituições que fomentam ou inibem é central. Tá? Então, essas são as mudanças. A análise do Mises tem um processo. Ele faz análise de processo, mas dentro desse referencial. E o que pretende fazer é descrever as forças que explicam a estabilidade do intervencionismo. Tá? E vai tentar modelar o processo de mudança ideológica. Tá? Será que por excesso de petismo existem nós, aqui os liberais? Então eu estou individualizando a coisa. Você pode usar uma explicação de escassez. Uma coisa escassa tem um valor mais alto. Né? Então, como a gente não tem liberdade no Brasil, a utilidade marginal do liberalismo é maior, então a gente existe, o liberalismo é sexy hoje em dia. Né? Mas se sei lá, alguém do Partido Novo assumir o governo, daí a gente volta a ser sexy, ser um cara trotskista na academia. Né? Bom, tá, então, só para ilustrar. Tá, então, só por um gráfico aqui, eu tenho dois limites que tornam o intervencionismo um processo estável. Né? No limite inferior e superior, eu tenho a tese do próprio Mises sobre a impossibilidade do cálculo econômico no socialismo. Eu tenho a ideia de que, se eu não tiver uma propriedade privada, eu não tenho sistema de preços livres. Sem o sistema de preços, eu não tenho nenhuma ideia de quão escassos são os recursos. Então a gente tem o que ele chama de caos calculacional. Eu não sei comparar benefícios com custo, e a tendência é ter uma explosão dos erros e desruptura do sistema econômico. Tá? Então, em 1921, Mises escreveu um artigo mostrando que o socialismo não funciona. Tá? Então, nesse limite, se eu tiver um sistema intervencionista venezuelano, que controla tudo e vou controlando cada vez mais, tem escassez de pão, eu vou lá e prendo todos os donos de padaria, até chegar na situação atual, que as pessoas disputam migalhas com os animais na rua. É a situação que a gente está, eu chego num limite que eu não consigo passar dali, porque eu não consigo alocar recursos com inflação de quantos mil % por ano? Né? Qual é a última notícia? Bom, eu tenho um limite superior ali, que eu não consigo destruir mais, desorganizar mais a atividade produtiva, sem ter um rompimento da sociedade. E num limite inferior, a gente tem também uma instabilidade do estado mínimo. Né? Aqui a situação, você pode, como eu não tenho tempo, você pode dizer, desde que você entra na área que para nós no Brasil é quase ficção científica, no qual você teria ainda ganhos da atividade estatal. Né? Você acredita nessa análise marginal. Né? Se a liberdade é tão abundante, tem coisas que o Estado poderia fazer, então aquilo aumenta. Mas se for libertário, de fato, você pode imaginar que, se tiver um pouquinho de Estado, a lógica de funcionamento do Estado é expansão. Ou, se for um economista do estilo smithiano, você vai analisar, psicologicamente evolui na natureza humana, sei lá no Pleistoceno, tanto um instinto liberal quanto um instinto coletivista. Então, se eu analisar a lógica
da ideologia, de como que a gente pensa, eu vou ter condições fáceis de preidar renda dos outros, na direção de public choice, ou de achar que certos sistemas de controle central de certos processos econômicos são viáveis. Então, eu coloco em marcha um aumento, uma expansão do Estado. E o mundo real fica no meio dos caminhos. Tem processos, então, de que acumulativos de expansão do Estado, que eu tenho o que é chave no Mises, só para acabar com esse aspecto, ter o fundo de reserva, que é um estoque de capital usado para que eu consiga expandir esse Estado. Eu vou usando esse fundo, mas se eu vou expandindo o fundo de reserva na Venezuela, pensa no petróleo, até se esgotar esse fundo de reserva. Então, te permite que você faça menos bobagens no futuro. Daí qual é o diagnóstico? Daí sai no jornal sempre as coisas. O problema da sociedade é a escassez de líderes. É um tipo de diagnóstico de olhar a fotografia e não o filme. Não é que tem escassez de líder, é que tinha excesso de líder antigamente. O cara faz lambanças, constrói uma capital no meio do nada, e pega dinheiro da aposentadoria do futuro, mas as pessoas se aposentaram, e agora? Você fica numa penúria, acabou a reserva de recursos de lambanças passadas. Então a gente vive num estado de estagnação, mas as pessoas raramente associam lambanças passadas com penúrias presentes. Então eu tenho o esgotamento desse fundo de reserva que causa períodos de liberalização da economia. E assim que eu consigo recuperar um pouco desse fundo de reserva, a dinâmica da ideologia faz com que eu ande numa direção ou na outra direção. Como deu a bagunça toda, não deu tempo para eu falar, mas o meu plano era o seguinte, na sequência disso. Na sequência disso, eu ia pegar o seguinte caso, Turgot, o cara mais liberal do universo, foi ministro do último rei francês, Luís XVI. O último não, mas eu digo antes da Revolução Francesa. Já estou acabando. Então qual é o plano? Ele foi ministro super poderoso. E tinha valor estratégico, comida em Paris era regulado pelo Estado fortemente. Nenhum produtor agrícola poderia vender fora de empresas monopolistas que eram donas do setor. Qual é o resultado? O país estava sempre com revolta sobre comida. E Turgot assumiu o ministério com poder e falou, vou acabar, vou desregular esse setor. O mesmo exemplo do Turgot é usado para o texto da análise do Turgot é usado para analisar o final da União Soviética. A lógica da desregulação de como funciona o setor. Só que Turgot não deu certo. O governo dele ele foi demitido e ele falou, olha, o rei, a tua cabeça vai parar num prato, foi o que aconteceu. Tá? Então eu ia analisar a lógica da desregulação, quais são as forças que impedem a desregulação, no caso, quando você está nessa fase bem perto da parte superior do ciclo. Né? Quais são as forças que funcionam como uma espécie de anticorpo contra a reforma? Tá? Era isso que eu ia discutir no caso do Turgot como uma ilustração da teoria. Mas não dá tempo, fica para um segundo momento. Né? Tá certo? Então, não deu para terminar esse negócio. Eu termino só com a parte teórica. Obrigado. Então, obrigado, professor, pela palestra. A gente tem um pequeno espaço aqui para três perguntas. Se vocês eventualmente tiverem, o pessoal vai ter que ir passando com os microfones. Então, enfim, quem tiver, é só levantar a mão que a gente leva aí. Professor, eu reparei que uma crítica ao intervencionismo foi publicada em 1929. Curiosamente, também o ano da crise de 29. Eu queria saber se isso foi simplesmente uma coincidência ou houve algum motivo para tal. Não, foi uma época bastante intervencionista, né? Mas ele está num contexto europeu. Tá? Então ele não está pensando exatamente na crise, no cenário americano, ele está pensando em cenários europeus. Ele é um autor que ele mesmo se define como um historiador da dissolução da civilização no Império Austro-Húngaro.
Né? Então ele está pensando no Império Austro-Húngaro, exatamente. Mas não é coincidência, porque era uma fase de discussão, justamente, de sistemas econômicos. Viena, teve lá Red Viena, então um amigo dele, o sujeito assumiu o poder, construiu uma república socialista em Viena, na capital, não no interior. Então as pessoas estavam discutindo como é que funciona uma economia, como que não funciona uma economia. Tá? Então, ele estava discutindo o tempo todo, todo mundo na época estava discutindo o tempo todo socialismo, economia livre, economia controlada. Tá? Então ele é um autor que recuperou a economia clássica e falou, vamos usar análise clássica, smithiana, sobre como funciona o mercantilismo, adaptada para as intervenções da época que ele viveu. Né? Ele viveu uma época de dissolução, digamos, do liberalismo, que é a fase de todo o final da passagem do século XIX para o começo do século XX. Então, esse é o contexto dele em geral. Né? Crise de 29 é um dos episódios disso. Para isso, eu teria que ilustrar, só para terminar outra coisa, qual é a interpretação sobre o que aconteceu em 29. O que os professores de história vão falar para você? O capitalismo ia acabar, daí veio lá o droga do Keynes e salvou o capitalismo da sua própria destruição. Então, toda a literatura de economia, como é que fala, de história econômica revisionista, conta uma história bem diferente sobre quais são as causas do ciclo econômico na época, que diferem da explicação que vocês ouvem nos livros textos de Macro. Tá? Então você vai associar sobre a má administração de como funciona a moeda, mas isso está relacionado com o quê? Está relacionado, então, bom, igualzinho à crise de 2008. Você vai ver a mesma historinha. Você vai contar uma história de falha de governo, vai ser explicado como falha de mercado. Não dá para entrar nos detalhes de como é essa explicação, mas dentro da teoria funciona como isso. Vários anos antes ele fala, eu não assumo a direção de um banco que oferecer o cargo para ele, porque isso vai dar problema. Ele observava toda a má alocação de recursos causada por política de crédito dado à vontade. Né? Então, ele via um processo intervencionista que ia dar problema, deu problema, e o problema foi atribuído ao mercado, não ao que causou o problema. Uma outra ilustração da própria visão de mundo dele, de como funciona o sistema intervencionista. Oi. Pena que o seu tempo... Alguém dá tchauzinho, quem está falando? Pena que o seu tempo foi curto, eu ouvi a tarde toda, foi muito bom. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, rapidamente, sobre o intervencionismo agora no Rio de Janeiro e sobre o nosso governo. O que nós podemos esperar, o que poderia ser alguma solução? Bom, a intervenção federal, no caso do crime, não é esse o sentido de intervenção. Eu estou pensando mais em intervenção econômica. Mas sempre qualquer tipo de intervenção tem sempre o mesmo padrão. O tiro sai pela culatra. Tipo, a análise econômica é sempre... a definição de economia predileta minha é isso, o estudo das consequências não intencionais da ação humana. Não basta a boa intenção da política. Suponha que o time seja bem intencionado e todos os executores da política sejam competentes. A economia se diverte de falar, mesmo assim vai dar errado. Não basta boas intenções. Né? No caso, uma coisa baseada em violência. Então aí depende, se a pessoa é conservadora, liberal, a gente tem uma opinião forte sobre qual é a causa da violência, causada pela existência da proibição, que nem Al Capone e proibição de bebida. Então, o economista sou a favor que a violência existe por causa que há uma proibição do consumo daquilo. Se você liberar os mercados daquilo, você não teria as máfias envolvidas por aquilo. As questões são complicadíssimas de como você faz para se livrar da máfia, uma vez que a máfia existe. Que é, então, aquilo que não deu tempo de fazer, que é a discussão dos trade-offs entre terapia de choque de um lado e gradualismo do outro lado. Tá? Então, como que se eu fosse o interventor, eu desregularia os mercados de droga, passaria pela discussão que existe um trade-off, com inconveniência dos dois lados, entre uma política gradual e uma política de tratamento de choque. Só a história e a teoria mostram que se proibir o tráfico de drogas se tornam só os poucos traficantes que sobraram mais ricos. Né? Você não acaba resolvendo o sistema. Né? É um sistema de enxugar gelos. Então eu acho que, como a intervenção de alguns anos atrás, se ocupa o morro, funciona durante alguns meses, num curto prazo, e depois volta ao que era antes.
Não porque as pessoas são incompetentes, ou simplesmente porque a violência não funciona em cima disso. Tá? Então, entender sobre qual é a causa de existir as máfias associadas àquilo. Eu, pessoalmente, sou a favor de liberar o negócio da maconha para acabar, etc., para diminuir o grau de violência. Mas não é uma questão simples, porque a intervenção nesse processo funciona como uma espécie de câncer. Né? Uma vez que ela se estabelece, desmantelar a máfia é mais complicado. Então, por isso que eu disse, o caso do Turbo é usado para investigar os dilemas que existem nos processos de reforma na Hungria, na União Soviética, etc., que é a mesma questão econômica. Né? Uma vez que eu criei privilégios, né? Ao lado de public choice, eu criei grupo de privilegiados, dado com as instituições presentes. O cara ganha com aquilo. Sistema de transporte urbano em São Paulo. Tá? Não existe competição. Mas aí o prefeito, seja o Kassab, seja o Haddad, todos eles não falam uma palavra sobre vamos trazer competição para o mercado de transportes urbanos. Porque se criou uma máfia ali que ganha rios de dinheiro. E tem o lado do crime, que domina boa parte do sistema de transporte de São Paulo, e eu tenho o lado austríaco. Eu não sei qual é o conhecimento, eu tenho que abrir para o Uber, para sei lá quem, tentar transportar mais barato. Qual é um sistema mais livre? Meu avô tinha um ônibus jardineiro, o primeiro de São Paulo, que saía por aí, estabelecendo rotas e por tentativa e erro descobria a rota. Tem vários defeitos do estilo. Berrini não tem ônibus nenhum, porque é um sistema altamente controlado, que você não tem processos de tentativa e erro, de aprendizado. Então, o processo de estimulação envolve sempre esses dois lados. Você tem de descoberta barrado, lado austríaco, e do outro lado você tem grupos de interesse que ganham uma baita grana com os privilégios, que são uma espécie de fossilização de tentativas de solução anterior. O cara que regulou pela primeira vez, ele olhou preço igual ao custo marginal, fez tudo bonitinho, baseado no livro-texto de Micro, mas o que resultou, ele encastelou o PCC lá dentro. Né? Colocar o PCC dominando o transporte é uma consequência direta de aplicar o Weyan, ignorando como é que funciona a natureza humana em burocratas e em políticos. Tá? Sem mencionar os processos políticos de como pessoas arranjam dinheiro para se eleger e firmas querendo privilégios em vez de querer competir no mercado, é sempre a mesma história que vai explicar por que aquelas intervenções não funcionam. Então eu consigo contar várias historinhas de fracassos de intervenção. Falar o que eu tenho que fazer para melhorar é aquilo que eu te falei. Depende muito, é quase como se fosse um modelo. O modelo básico que ele está ilustrando é um modelo de parasitismo, mas tal que o parasita se embrenha tanto nas fibras do hospedeiro, que você fala, agora o hospedeiro não consegue viver sem o parasita. Esse é o modelo básico que nós estamos tratando. Então a coisa complicadíssima é como extrair o parasita do hospedeiro, que é mais um motivo para a gente não deixar o parasita assumir o hospedeiro. Né? Mas uma vez que assumiu, eu entro nos dilemas que não deu para a gente explorar entre, como é que fala, terapia de choque e gradualismo. Eu faço uma quimioterapia pesada ou eu vou tirando raizinha por vez. Assim. Bom, você comentou sobre a abordagem da teoria econômica que usa o mercado como referência e tudo é comparado a ele, as intervenções a ele, e a gente deveria comparar o desempenho entre instituições alternativas. A minha dúvida é se nessa visão a literatura sobre desenho de mecanismos é uma possível resposta, pode ser vista como sim, a resposta... Coisa assim de, o mercado é só um dos mecanismos possíveis. A resposta é eclética, né? Então, estou dizendo, a abordagem que eu gosto, que é uma variante do neo-institucionalismo, que mistura coisa austríaca, mistura public choice, então, eu não usaria como uma resposta isolada. Se for uma resposta isolada, ela tem os mesmos vícios que a gente tem da microeconomia tradicional, que é a ideia de comparar sempre em termos da eficiência paretiana de uma coisa estática, que supõe coisas que são fruto, tipo, você põe preço igual ao custo marginal. Então se supõe que já existe o custo, estou dizendo custo. Eu estou dizendo, o custo não é dado para os agentes. Essa crítica que o Hayek faz a Oscar Langer no debate do cálculo. A função de produção não é dada, ela é fruto do processo que você quer proibir. O equilíbrio final é preço igual ao custo marginal. Qual é o problema de uma abordagem ortodoxa
em relação a essas coisas. Né? Que você bloqueia o processo de experimentação para a gente descobrir qual é a verdadeira função de produção. Ao bloquear isso, você não teria no final do processo preço igual ao custo marginal. Então, uma abordagem que a gente vai pegar do livro de microeconomia tradicional, não interessa exatamente qual é a abordagem, mas todas elas, na minha opinião, elas têm esse vício básico, né? de uma contradição, de uma lógica chamada, é uma petição de princípio. Né? Você supõe que já existe algo que é fruto do processo que você proibiu na regulação, mas não tem nenhuma restrição a usar isso, porque justamente você tem que usar jogos, tem que usar coisa de informação assimétrica, né? Mas tem as diferenças. Todo o pessoal de informação assimétrica reconhece Hayek como um pioneiro da própria abordagem. Né? Mas tenta olhar o Hayek sobre como se fosse uma informação assimetricamente distribuída apenas. Né? A questão do Hayek não é só isso. É uma questão de cada agente tem uma teoria diferente sobre quais são os fundamentos da economia. Eles veem os mesmos dados, não é que eles têm dados diferentes, vêm do mesmo conjunto de informação, ainda assim eles têm um arsenal de interpretação diferente, que é a ideia de atividade empresarial. Então, se vai usar uma técnica de um desenho, um mecanismo de desenho que ignora que as alternativas tecnológicas surgem no próprio processo de rivalidade, que o processo de rivalidade implica desperdício. É um modelo evolucionário. Eu não sei qual é a solução, é bom atirar para todos os lados. Se eu ver pessoas tentando fazer coisas diferentes, você vê desperdício. Então o regulador vai lá, eu quero acabar com esse desperdício, por isso igual ao custo marginal. Então essa é a coisa do Hayek o tempo inteiro, quando ele falou, para regular de forma eficiente, o preço tem que ser igual ao custo marginal. O Aba Lerner falando. O Hayek fazia assim nas costas do Aba Lerner. Como você sabe qual é o custo marginal de produção que haveria em competição se você está impedindo o processo de competição? Ou seja, está impedindo que o cara desenvolva um produto diferente. Porque eu falo, é diferenciação de produto, estou me afastando do modelo de competição perfeito. O que o Hayek está dizendo você está impedindo que ocorra o processo que você já supôs que já foi feito. Ou seja, que existe aquela função de produção dada. Então eu digo, com esse cuidado, se tivesse cuidado, a teoria é útil, você pode incorporar, mas existe o vício associado a esse tipo de abordagem, é esse problema de petição de princípio. Eu vou barrar ou não o processo de descoberta que é fruto, que é responsável pelo aquilo que a gente toma como dado nas abordagens microeconômicas. Então a abordagem austríaca, o micro é lá, o conceito de custo de oportunidade é austríaco, é Wieser, né? Quer dizer, Menger é um dos criadores da micro, não é uma coisa alternativa, heterodoxa ou algo parecido. Simplesmente a partir da década de 30 teve essa diferenciação de interpretação. Quando a gente fala dado as tecnologias, os recursos e as preferências, é só uma simplificação teórica. Tudo bem, mas o problema é quando as pessoas esquecem em que contexto eu posso fazer essa simplificação e em que contexto eu não posso. Tá? Então isso que gerou a diferenciação de como funciona o mercado. Então na abordagem austríaca você tem a ideia de atividade empresarial, que está nos autores clássicos. A partir de uma abordagem de equilíbrio geral, o empresário desaparece da análise. Ele aparece ad hoc, exógeno, em coisas, sei lá, schumpeterianas. Mas o que ele está dizendo, não, as instituições que garantem a propriedade privada estão diretamente relacionadas com o processo de inovação. Isso é uma abordagem, Smith, etc., que é o que os austríacos recuperam. Mas sim, ajuda, tudo isso soma. É só uma questão de como interpretar a mesma teoria. Tem gente que coloca, principalmente jovem na internet, né, olha aquilo, então é uma coisa antagônica à teoria econômica. Não, não é antagônica, é uma coisa responsável pela criação da... Os austríacos contribuindo com coisas significativas. A teoria dos fatores produtivos, o Bombaville, que é o autor, junto com Clark, que é o autor principal. Né? Preferência temporal surge do Bombaville. Wieser cria o conceito de utilidade marginal e custo de oportunidade, contra a marcha. Né? Então eu não vejo como algo antagônico, eu acho que vem para colaborar. Né? Só que tem que ter essa interpretação de o que é competição. Será que está fora do modelo de competição é usado depois, supondo que existe um resultado da competição? Né? Então acho que o problema da abordagem tradicional é esquecer em que contexto eu posso fazer uma simplificação e em que contexto essa simplificação não seria adequada. Né? Nisso se resume para mim a crítica do Hayek ao conceito de equilíbrio. Tá?
E agradecer ao Tá, obrigado. Foi um prazer enorme. Já estamos vivendo esse acabou. Prazer,